Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do site Aquela Velha Onda, nosso penúltimo ou antepenúltimo vídeo da nossa saga infinita. Como já sabemos, a saga infinita acabou, mas ainda vamos fazer mais alguns vídeos, e esse especificamente é uma segunda parte do vídeo do Pantera Negra, porque algumas pessoas vieram pedir para colocar a entrevista completa com a Nayla no site, porque ela falou algumas coisas a mais, além do que eu botei no vídeo do Pantera Negra, e realmente são coisas que eu acho relevantes, então nós vamos colocá-las aqui agora. Então fique aí com a entrevista com a Nayla. Estamos aqui com a Nayla. Eu sou formada em ciência política e mestre em direitos humanos, estudando relações raciais, com foco em povos e comunidades tradicionais de terreiro, que agora é uma nova nomenclatura para as religiões de matriz africana, levando para a questão de que elas também são povos e comunidades tradicionais, assim como os quilombos. E você também é uma fã do Pantera Negra? Sou Marvete. Exatamente pela questão do que eu pesquiso, do que eu estudo, assim, e por ser muito nerd e gostar da Marvel, Pantera Negra é o auge pra mim de filme. Eu gosto muito do filme também, e eu já analisei algumas vezes como alguns dos filmes da Marvel usam a narrativa para dar pequenos simbolismos, como o Homem de Ferro fala muito sobre paternidade e tudo mais. Eu vejo muito falando sobre paternidade e herança no Pantera Negra, mas eu também vejo assim, são duas heranças diferentes, né? O pai que ele e o pai viveram na África, e o outro que viu o pai dele morrer na América. Quais são os símbolos que estão escondidos aí? Eu acho que o interessante do filme do Pantera Negra é que ele busca mostrar a diversidade da população negra. E aí vem uma diversidade, no caso do T'Challa, que são os filhos da África, que estão na África, do depois da escravidão, porque a gente tem que sempre que lembrar, né, que a escravidão, nós que estamos na América, principalmente, a gente pensa muito na escravidão dos que foram sequestrados e trouxeram pra cá. E muitas vezes a gente não discute a escravidão daqueles que ficaram na Terra, né? O T'Challa e a paternidade ali, a questão da ancestralidade ali, é uma discussão de uma população negra no seu solo, que não foram sequestrados, que no caso dos vizinhos de Wakanda, porque Wakanda não foi invadida, mas no caso dos vizinhos de Wakanda, que sofreram com a escravidão, que sofreram com a exploração, e aí eles têm toda uma visão de mundo. Já o Killmonger, nós temos o que a gente chama da diáspora africana, que são filhos da África pelo mundo. Já é uma outra realidade, porque a gente já não tá mais no nosso solo, já não sabemos as nossas tradições. Quando a gente fala de escravidão, por exemplo, a gente tem que levar em consideração que aqueles que foram sequestrados foram os mais novos, os mais fortes, né? Pra poder sobreviver à travessia e o trabalho. Esses mais novos não tiveram acesso à tradição, que nos povos africanos a hierarquia é por idade. Então os mais velhos é que sabiam a tradição, os costumes e tudo mais. Então quando a gente pensa o Killmonger e que ele perdeu o pai muito novo, ele perdeu tanto o contato da tradição africana por não estar em Wakanda como T'Challa, como perdeu essas informações, os ensinamentos e o respeito à ancestralidade por ele ter perdido o pai muito novo. Quando ele finalmente consegue entrar em Wakanda, a gente consegue perceber a diferença de como o T'Challa respeita o que os mais velhos ali daquele ciclo falam, o que o T'Challa respeita do que o pai dele, quando ele encontra no momento espiritual, fala, e o que o Monde, quando ele vai pro lado espiritual e ele volta, né, depois de encontrar com seu pai, ele ataca os mais velhos, ele violenta, né, os mais velhos, ele queima algo que é tradicional, porque ele não teve esse contato e essa informação com a tradição. Então a gente consegue ver aí, que é muito recente as discussões hoje, é o feminismo negro, que somos de nós mulheres negras da diáspora africana, que temos que tentar lidar com o machismo e o patriarcado, porque estamos vivendo numa sociedade que é influenciada pela colonização mais marcante, né, porque eles que estão no poder e tudo mais, que é toda uma questão europeia aqui, diferente do mulherismo africano, que são das mulheres que, por mais que tenha tido contato com invasores, elas ainda tinham acesso às mais velhas. E lá não existia patriarcado, era o matriarcado que mandava. O poder era das mulheres e de igualdade com os homens em questão de hierarquia. Então, até em disputas assim como essa de gênero, né, que a gente muitas vezes é uma discussão que se diz universal por causa do machismo, a gente consegue ver as abordagens diferentes, exatamente, porque uma está ali na matriz e a outra está na diáspora. E você pode falar um pouquinho sobre a importância de ter um pôster de cinema cheio de gente negra para um filme de ação, de efeitos especiais? As pessoas vão no cinema ver o grande herói dando pirueta e derrubando o carro ser um cara negro. Pra nós que somos da população negra, a maioria dos filmes que tem negros, ou o negro ele é apenas o único, e quando a gente pensa em filme de terror, só tem um e ele é o primeiro a morrer, ou ele está no filme de comédia e ele é o mais burro,
ou ele é apenas um corpo, que vem muito da questão da hipersexualização. Filmes românticos também, e as mulheres são só o corpo, os homens são só o corpo, e eles são sempre os únicos, e sempre seguindo um padrão, que ainda tem a questão que é o que eu mais gosto de Pantera Negra. Eu sou negra, né? Eu posso dizer que eu sou preta, mas eu ainda não sou a preta retinta. E Pantera Negra não. O fato dele ter vários personagens, de vários pigmentos, a gente consegue até ver essa diferença do pigmento do Michael B. Jordan, né? A gente vê que houve um cuidado até na escolha, não eram simplesmente qualquer atores negros, mas um negro mais claro para representar aquele que nasceu na América, para os negros mais escuros para representar aqueles que estavam na África. Então, quando a gente vê um cartaz com eles em locais de poder, com eles como super-heróis, com eles com poderes, né? Porque ainda tem muito disso. Eles não são simplesmente um filme com vários personagens negros, com várias cores negras, representando toda uma diversidade de cor da população negra, mas são pessoas com poder, são pessoas com poder de fala. O T'Challa vai na ONU, o T'Challa conversa com presidentes, com líderes de igual para igual, e ele é respeitado de igual para igual. É se ver num filme de ação que a gente sabe que, querendo ou não, a população negra, a gente pensa muito estrategicamente, a gente tem que pensar, e é saber que um filme da Marvel que o pessoal precisa assistir para poder entender o filme seguinte, eles vão ter que assistir um pouquinho da cultura negra que eles se negaram, por exemplo, aqui no Brasil a gente pensa muito que se negaram a dar aula na escola. Pensando no caso das religiões de matriz africana, praticamente demonizam. Tem que passar por um filme que é extremamente famoso, um filme de ação, que ele não está focado, por exemplo, na questão racial, mas a questão racial transversa tudo ali, porque nós temos filmes sobre escravidão, nós temos diversos filmes sobre escravidão, e é sempre focado em raça e na dor do negro. E aí vem um filme de ação mostrando o negro com superpoderes, mostrando o negro em ação, ele lutando e ele ganhando, né? Que eu acho que é o mais legal, é a questão de se ver esperança, de se ver, porque a gente quer se ver ganhando também. Então, tipo, um cartaz com toda essa diversidade de cor, com todo esse poder, assim, pra mim é incrível, extremamente representativo, principalmente para as crianças. Tem essa discussão, que é uma discussão que vai percorrer o filme inteiro, sobre a responsabilidade do T'Challa e de Wakanda em relação aos negros do resto do mundo por causa da escravidão e todas as inequidades que existem ao redor do mundo. E aí ele fica na discussão, nós vamos lá dar a nossa ajuda de forma pacífica, dividir nossa tecnologia, ou nós vamos entrar como intervir mesmo, aproveitando o nosso avanço tecnológico sobre os outros. Eu pego muito dessa discussão aí novamente a questão da ancestralidade, que é muito do que o afrofuturismo diz, né? Que é pensar em tecnologia, pensar no futuro da população negra sem esquecer a ancestralidade, os costumes e as tradições. Chega em toda a parte do filme, a gente vê que o laboratório da Shuri tá lá, várias tecnologias, mas está o detalhe no chinelo, está os detalhes nas pinturas, que tem significado pros povos dali, né? O T'Challa, como ele não sofreu a escravidão, como ele não sabe a dor, porque ele, querendo ou não, o Wakanda está isolado. O Wakanda teve todo o privilégio de não ser invadida. E mesmo não tendo sofrendo, ele saber o que os outros ao redor sofreram, não podemos abrir porque nós somos meio que a última esperança, como o que o Mondier fala, né? Um menino sonhando com um conto de fadas, porque o Wakanda é um conto de fadas. Eu mesma sou uma pessoa que chorou no cinema, porque eu olho pro Wakanda, eu vejo tradição, eu vejo tecnologia, eu vejo um país de paz, e eu penso, esse é o conto de fada pra população negra. E eu vejo muito o T'Challa não querendo abrir suas fronteiras, não querendo se mostrar, exatamente por isso, porque a escravidão, existem várias desculpas que eles inventaram, mas foi pra explorar a terra, foi pra explorar as pessoas. Eu entendo o medo do T'Challa de, se eu for lá proteger eles e mostrar minhas armas, eles vão saber que eu tenho armas. Eles vão vir atacar. Até que ponto a minha prepotência de achar que o Wakanda vai conseguir resistir ao mundo todo, porque não é um país ou outro, mas é o mundo todo que vai querer aquela riqueza que eles têm, que querendo ou não, mesmo que seja fictício, foi exatamente o que a escravidão foi. O mundo inteiro queria o que a África tinha. E aí a gente teve toda uma invasão, uma colonização. E aí vem a questão do Killmonger, porque o Killmonger sonhou com aquele conto de fada a vida inteira, porque o pai dele falou da existência enquanto ele estava vendo o genocídio da população negra. A primeira vez que eu assisti foi isso. A primeira vez que eu assisti, eu estava
tava muito emocionada. E a primeira vez que eu assisti, eu falei, o Killmonger não é o vilão. Eu, uma pessoa que vive na América, eu, uma pessoa que está vendo a violência diariamente, eu que tenho medo de ter filho, porque eu tenho medo da polícia matar por ele simplesmente estar andando na rua. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu falei, eu sou o Killmonger, porque eu sinto a raiva, eu entendo a raiva. Eu não fui protegido como o T'Challa foi por ele estar vivendo numa sociedade que não precisa se discutir raça, que não precisa se discutir violência. Nós, filhos da diáspora africana, assim como o Killmonger, a gente entende a raiva dele e a gente entende a cobrança dele. Só que aí quando a gente assiste a segunda vez, a gente começa, o T'Challa também tá certo. Porque se ele não se protegesse, não teria o conto de fada pra gente procurar. E depois de muito refletir, eu falo, gente, na realidade, quem tem razão é a Nakia. E que é muito interessante que a gente começa a discutir masculinidades negras. Quando a gente pensa com a cabeça meio ocidental, né, a cabeça de quem vive numa sociedade que é do patriarcado, a gente pensa, a gente tem que discutir o que o T'Challa tá falando, o que o Killmonger tá falando. Só que na realidade, o Wakanda, Pantera Negra, é baseado numa cultura de matriarcalidade. Quem tinha razão ali era a Nakia, que era, nós temos aqui a proteção, nós temos as condições de ajudar eles disfarçadamente, sem revelar de onde tá vindo a ajuda. Essa questão de ego, de mostrar que tá ajudando, na verdade é estratégia de guerra de muitos países imperialistas. Nakia tá escondida no comecinho do filme, como uma das que tá sendo sequestrada por um povo e está indo junto pra conhecer, pra saber, pra depois saber como ajudar. Ali é o jeito certo. E no final é assim que o T'Challa, ele resolve que é a melhor solução. Ele é tipo, não, eu não vou chegar lá e falar, olha, nós somos um super país. Não, nós somos um país humilde e nós estamos conseguindo lidar com vários problemas e a gente vai tentar ajudar vocês. Nós vamos criar grupos em alguns países, nós vamos ajudar de forma assistencial, né? Questão assistencial. É a grande questão de a conclusão do afrofuturismo. É pensar estrategicamente como não revelar as tradições e ao mesmo tempo ajudar. E aí eu trago muito disso tanto pros quilombos quanto pros terreiros. Eles sobreviveram, querendo ou não, à época da escravidão e a atualidade que ainda hoje é perseguido, se ocultando. Nós temos, por exemplo, a dificuldade de se fazer mapeamento de terreiro. Os terreiros não querem dar o endereço pro Estado, porque eles sabem o que o Estado já fez no passado. Mas mesmo assim, o povo de santo está chegando nas universidades e começando a discutir, por exemplo, um direito para fora da Grécia, um direito de Xangô. E aí a gente vem também, por exemplo, a questão quilombola, que quer discutir a questão de territorialidade para além de imóveis rurais e urbanos como a gente vê hoje. A gente quer falar de territorialidade que inclui a água como meu território, que inclui a terra como meu território, assim como os indígenas também, que acho que é mais fácil a gente pensar, porque a discussão tá muito mais na TV. Uma lógica diferente. Eu não quero vocês dentro do meu território, mas eu quero levar o que o meu território tem de melhor para vocês. Essa estratégia, né, está indo para todo mundo ver e entender o porquê. O nosso se esconder não é simplesmente que a gente tá apático ao que tá acontecendo, mas a gente tem que se proteger até para poder sobreviver, para poder ajudar o próximo. Aproveitando, falando sobre a Nakia, além da representatividade de toda a população negra, existe também a representatividade da população feminina negra, né, que não são personagens fracas no filme. Tem a Nakia, a Okoye e todas as Dora Milaje, que são uma tribo à parte em Wakanda, né, e também são as defensoras do rei. Aí vem totalmente a centralidade na matriarcalidade das culturas africanas. Ao contrário de patriarcado, né, que é uma violência de superioridade do homem sobre a mulher, não é matriarcado. Isso aí é amazonismo. O matriarcado é uma questão de igualdade. Os mesmos cargos que os homens podem ocupar, as mulheres podem ocupar. Eu acho interessante do Pantera Negra é isso. E quando a gente pensa em exércitos, a gente pode pensar em Thor, a gente pode pensar em várias guerras gregas, romanas, egípcias, a gente sempre pensa em exércitos masculinos. Se a gente vai falar de uma cultura africana, por que não trazer um exército feminino? Porque isso aí é exatamente a mensagem do matriarcado. É a rainha que tá ali como mãe, é todas aquelas conselheiras que estão ali como mulheres, chefes de seus povoados, mas também a vida do rei está na dependência de mulheres guerreiras. Eu lembro de uma cobrança de que não tinha personagens homossexuais, né? E a gente sabe nos quadrinhos que nós temos Doras Milaje que são um casal, que não deu pra entrar no filme, até porque outra coisa que é muito importante. E quando a gente foca na força dessas mulheres, a gente não precisa focar em romantismo como a gente vê em outros filmes. Porque em outros filmes, como as mulheres estão ali de apêndice e não como protagonistas, como a Pantera Negra, elas entram muitas vezes como a mãe que tá sofrendo, como o par romântico que o herói viu. O aspecto romântico tem que entrar pra essas mulheres entrarem. Pantera Negra, não. Pantera Negra a gente só consegue entender que é o Okoye e o outro são casados em momentos muito pontuais. E em nenhum momento a gente vê beijo, em nenhum momento a gente vê ela, por exemplo, fraquejando por uma questão romântica. Would you kill me, my love? For Wakanda?
Em todo momento é uma profissional, assim como as Doras são extremamente profissionais, então a gente não vai ver romantismo, por exemplo, no casal de Dora Milaje, porque todos os momentos que elas apareceram são momentos de ações. Elas são guerreiras, elas estão ali pra lutar, elas não estão ali pra abaixar a cabeça para o marido quando ele tá fazendo coisa errada pro país. Por mais que elas estejam ali protegendo o rei, elas não se submetem a eles. Elas fazem piada com o T'Challa. O T'Challa é zoado o filme inteiro. É por Shuri, é por Okoye, é por Nakia. E elas têm essa liberdade porque elas são tratadas como iguais. Elas não precisam ter medo dele por ele ser rei. O profissionalismo dela, e não numa questão profissional, mas em respeito à tradição. Porque as Doras têm que seguir uma tradição de quando a Nakia e o nosso rei sumiu. Ele matou o nosso rei. Mas meu comprometimento é com Wakanda. Eu tenho que proteger o Wakanda independente de quem seja o rei. É um comprometimento com a tradição que é muito legal. Que nós temos Okoye careca mostrando a beleza e a força que tem nisso, né? Que é exemplos para várias mulheres de tanto de força, de liderança e tudo mais. E aí nós temos a Shuri, que é uma adolescente, que a gente vê que se vocês deixarem as meninas negras, se vocês deixarem as mulheres, se vocês deixarem as crianças negras darem oportunidades para ela, olha só onde elas chegam. A Shuri, ela é no nível do Tony Stark. Ela teve a oportunidade de deixarem ela, de confiarem nela. Que é algo muito interessante, que eu volto de novo um pouquinho das tradições de matriz africana. A gente pensa muito na idade. No terreiro, por exemplo, que eu sou de candomblé, a gente dança em forma de um ciclo. E a explicação é, o mais velho, ele só dá um passo à frente se o mais novo também dá. O mais velho, ele tem que confiar no que o mais novo no que ele tá percebendo, no que ele tá aprendendo. E o mais velho dá todas as condições pra esse mais novo caminhar. Querendo ou não, o mais velho já tá cansado, já passou por muita coisa, ele tem que estar ali, ser a força. E é isso que a Shuri tem. A Shuri tem o apoio de toda uma nação que confia nela. Ela tem, se eu não me engano, 15, 16 anos. E o povo confia nela pra ela gerenciar a tecnologia. Ninguém tá podando ela como a gente é podada aqui. Nós temos discussões no Brasil que fala que criança, adolescente, juventude não podem ter acesso a certo tipo de informação porque vão ser influenciáveis e manipuláveis. A Shuri é um exemplo. Eu vejo muito a Shuri de um exemplo de você dando acesso o que ela é capaz de fazer. Sim. Ela é a pessoa mais inteligente. E é o quê? É uma adolescente negra, mulher, que está à frente de uma tecnologia que muitas vezes a gente pensa que é uma área das exatas que é liderada por homens. E a Nakia é a questão política. Ela é uma liderança política melhor que o próprio T'Challa. E o T'Challa reconhece isso. Não é à toa que ele procura ela, ele procura os conselhos dela, exatamente pelo fato dela ter saído de Wakanda, dela ter passado da fronteira e voltar pra dentro de Wakanda. Indo pro aspecto de super-heróis, o T'Challa e o Killmonger são fantasias pros meninos. Elas são fantasias para nós, meninas. Não dá pra todo mundo ser a tempestade nas festas fantasias. A gente precisa de outros personagens. Em um filme só, nós temos várias. E a gente não precisa ficar desconfortável numa roupa curta. As nossas crianças podem usar essa roupa sem serem hipersexualizadas. Com roupas de guerra, bem vestidas, sem mostrar nada. Para as nossas meninas negras, nossa, é grandioso. Quando a gente pega primeiro X-Men, que foi um dos mais famosos da Marvel, né? Muita gente que é fã dos X-Men se comovendo com a perseguição que os X-Men sofrem, e as pessoas não entendem que, na realidade, o que os X-Men estão sofrendo é simplesmente corpos brancos sofrendo o que a população negra estava sofrendo na época dos direitos civis. Porque X-Men é isso, foi escrito na época dos direitos civis. Não dava pra falar sobre questão racial naquela época, mas são o quê? São corpos brancos sofrendo o que as minorias raciais de orientação sexual sofrem, porque é mais aceitável para a branquitude que sempre predominou. E aí nós temos finalmente a oportunidade de ver um Pantera Negra. A gente nunca sabe quem veio primeiro, se foi o movimento negro ou o Pantera Negra, porque existem várias especulações, né, que dizem que o Pantera Negra saiu antes e depois veio o movimento, só que o movimento existia há muito mais tempo. Quando saiu o primeiro cartaz do T'Challa sentado numa cadeira dos Panteras Negros, que aí é o Pantera Negra movimento negro, é muito interessante porque é finalmente uma população branca vendo o que eles sempre viram em X-Men, eles finalmente estão vendo em corpos negros. Porque não adianta só a representatividade da discussão da luta por direitos, mas também a representatividade dos corpos que lutaram por esses direitos, né? E o que eu acho sensacional é porque nós temos muita discussão de branco salvador, e a gente tem branco salvador em filmes que tratam da história real, né, de várias personalidades negras, mas para ser aceito, para poder entrar no
no hall de Hollywood, entrar no hall da indústria, tem que ter sempre aquele salvador branco, bonzinho pra salvar. Em Wakanda, não. É um filme que não foi feito pra agradar o público branco. Nós temos muitas piadas que só quem sofre por ser negro na sociedade consegue entender. O povo da montanha começa a latir quando o branco começa a falar, que é simplesmente o silenciamento que nós sofremos em qualquer parte. Que muita gente fala, as mulheres negras são muito agressivas, eles gritam muito. A gente grita porque não deixa a gente falar. Se a gente não gritar, ninguém nos escuta. E aí, a gente tem lá no filme o branco tentando dar a opinião dele, tentando ajudar, e ele late. Aqui você não tem voz. Lá fora, você pode ter voz o tempo todo e nos silenciar, mas aqui você é o silenciado. A Shuri chama o agente da CIA de colonizador. Don't scare me like that, colonizer. What? My name is Everett. Yes, I know. Everett Ross, former Air Force pilot and now CIA. Ela não precisa dizer isso, mas nós negros entendemos. Como lá fora de Wakanda, eu não sou a Shuri, eu sou uma mulher negra pra você. Eu sou aquela mulher negra. Nós temos uma intelectual negra brasileira que pontua muito isso, que foi Lélia Gonzalez, que ela fala: negro tem que ter nome ou sobrenome, porque senão eles já inventam um apelido. São vários detalhezinhos no filme em relação à população negra e à população branca que a gente consegue perceber que esse filme não foi feito em nenhum momento pra tentar fazer a população negra entender o filme. Chega muita gente e fala, o filme é fraco. Aí quando vem a população negra falando, olha, aqui tá fazendo referência à ancestralidade. Cada figurino de roupa é a referência a um dos povos africanos. Acho que algo que é bem explícito que a gente consegue perceber é quando o Killmonger tá morrendo e o T'Challa fala, eu posso tentar te salvar, a gente tem tecnologia pra isso. E ele fala, não. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. O encarceramento da população negra eu já vi na América, eu sei como é que é. Eu quero ser livre. Nós temos várias histórias de muitos negros que foram caminhando pra água pra morrer. A nossa lógica de morrer e renascer na ancestralidade, quer voltar pra África. Pro Killmonger morrer ali em Wakanda, ele estaria morrendo em casa, ele está feliz em morrer. Eles não tentam desenhar e eles não tentam mastigar isso. Nós que sofremos o racismo, porque foi pra quem eles fizeram esse filme, nós entendemos e nós choramos horrores o filme inteira. Por isso que pra gente que fechou o cinema, levamos nossas crianças, muitos fizeram movimentos de pagar para escolas públicas levarem suas crianças, porque é onde estão a maioria das suas crianças negras, é isso. Não só ver uma cultura que não tinha sido apresentado, mas pela primeira vez não foi feito para a branquitude, mas foi feito pra gente, pensando em nós, pensando na nossa vivência, que nós entenderíamos os detalhezinhos. E coisa que em muitos filmes aí que eu ficava, gente, eu não tô entendendo, e eu finalmente, gente, esse é o meu momento, finalmente chegou o momento de eu entender e eles não entenderam, obrigado. E muitos já reconhecem que é uma quebra no cinema, e não só em questão de super-heróis, mas é uma quebra no cinema em geral, que é o que mais me chama a atenção, e é por isso que eu amo tanto Pantera Negra. Tá bom, obrigado pessoal, até mais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham achado divertido ou interessante e enriquecedor. Seguindo a moda aqui do João agora, nos vídeos dele, as nossas redes sociais estão todas aqui na tela, como vocês podem ver. Tem Facebook, Instagram, Twitter, tem um site principal. Sigam a gente nas redes. Nós temos 2 podcasts no site, então acompanhe nosso podcast também. Aperte o sininho aqui no YouTube, dê a curtida e tudo mais, porque o algoritmo do YouTube tá querendo essas coisas agora da gente. O próximo vídeo da Saga Infinita vai ser um vídeo especial sobre algumas questões que a gente encontrou no Vingadores Ultimato. Depois nós teremos um vídeo do Homem-Aranha Longe de Casa e mais pra frente um vídeo de conclusão de toda a Saga Infinita. Até mais!